Outra informação importante é a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pediu ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional aquela lei que acabou com a saída temporária de presos e restabeleça esse benefício. O órgão afirma que o poder público tem o dever de promover a ressocialização dos detentos e que essa medida é uma política eficiente para a reintegração gradual dos detentos ao convívio social. No outro argumento, a entidade afirma que a Constituição proíbe o retrocesso em direitos fundamentais. O Conselho da OAB sugere o uso de tornozeleiras eletrônicas para dar continuidade ao benefício sem comprometer a segurança pública. Vou começar essa rodada com Luiz Felipe Dávila. A gente vem tratando dessa questão que envolve as saidinhas temporárias já há muitas semanas e o Dávila tem contato com juristas altamente gabaritados e preparados, mas eu queria primeiro que você trouxesse sua reflexão acerca desse posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil e esse pedido ao Supremo Tribunal Federal. Eu também conversei com alguns juristas e muitos entendem que trata-se de uma manifestação política, viu, Dávila? Olha, é uma manifestação classista e não tem nada a ver com o direito. Porque o direito é o seguinte, o que mostra o fundamento do direito quando você conversa com os constitucionalistas? Se fosse uma lei penal, a saidinha, realmente ela tinha que valer apenas para os que vão ingressar no sistema penitenciário, porque isso prejudicaria ou incrementaria a pena e isso era um desvirtuamento do Código Penal. Mas saidinha não consta no Código Penal, é algo do Código Processual. E por ser processual, não é um direito do preso, é uma expectativa de direito. E essa é uma diferença, não é sutil não, é enorme. Porque se é um benefício processual e não algo que está na lei penal, ao ser aprovado o fim das saidinhas, tem que valer para todo mundo imediatamente. Então existe um embate jurídico, e aí voltando ao ponto aqui levantado pelo Beraldo Mota, que é o seguinte: num país onde crime é epidemia, porque nós temos aí hoje 10% dos homicídios dolosos do mundo, nós temos 1 em cada 3 crimes só que são elucidados pela justiça. E a gente fica criando mais coisas que, ao invés de ajudar a combater essas metas que não só nos envergonham, mas criam absoluta insegurança na população, e é por isso que hoje a segurança pública é o tema que mais aflige a população brasileira em todos os estados, todas as classes sociais, o que nós temos é isso. A OAB, ao invés de zelar pelo direito, passa a zelar, na verdade, por um privilégio que foi derrotado no Poder Legislativo, na Câmara e no Senado, e que tem que passar a valer para todos os presos. Temos de acabar com privilégios, fazer com que o preso cumpra a pena, para que isso crie, sim, um incentivo positivo para ele não voltar a cometer crimes. Privilégio que é defendido, inclusive, por grupos de parlamentares no Congresso Nacional e também integrantes do governo federal. Você, Mota, o que a gente precisa refletir sobre essa manifestação, esse pedido da OAB ao Supremo Tribunal Federal para que restabeleça as saidinhas temporárias de preso? A OAB pediu que o STF declare inconstitucional, inclusive. É grande o lobby a favor de criminosos. Nós já comentamos aqui. Há dezenas de entidades no Brasil dedicadas à defesa dos direitos e dos benefícios para criminosos presos. Eu só conheço 2 entidades voltadas para a defesa dos direitos das vítimas. Uma é o Disque Denúncia, aqui do Rio de Janeiro, uma entidade privada que trabalha na coleta de informações de inteligência junto com a polícia. A outra entidade é a ONG Brasil Sem Grades, do meu amigo gaúcho Luiz Fernando Oderich. O filho de Luiz Fernando, Max Oderich, foi assassinado no dia em que foi buscar o terno para sua formatura na faculdade. Até hoje, ninguém sabe quem matou Max. O Luiz Fernando escreveu, alguns anos atrás, um poema chamado Meu Filho, que termina assim: enterraram a metade de mim. A outra metade vagueia, perdida,
atrás desse ser que eu vi nascer, ser amado e que pensei me pertencer. Forte isso, hein, Mota? Você, Cristiano Beraldo, essa defesa da OAB, esse pedido junto ao Supremo Tribunal Federal, especialmente duas defesas sendo feitas, que o poder público tem o dever de promover a ressocialização dos detentos e que as saídas temporárias são uma política eficiente para a reintegração gradual dos presos, e na outra diz que a Constituição proíbe o retrocesso em direitos fundamentais. Beraldo. Bom, vamos lá, Caniato. A OAB, ela representa os advogados do Brasil. E, como uma entidade de classe, ela defende os interesses dos seus associados. E o que o advogado quer, os criminalistas e a turma que tem por função defender também aqueles que cumprem pena no sistema carcerário, eles querem mais trabalho. A OAB, ela vai ali com esse discurso todo, mas o que ela quer é sempre garantir que os advogados tenham mais trabalho, e a saidinha sempre gera algum tipo de demanda para esses advogados. E aí eles usam este argumento, que é o argumento de que é responsabilidade do Estado cuidar da ressocialização dos encarcerados, dos criminosos. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu concordo 100% com a OAB nesse quesito. Mas vejam só, quem é responsável pelo sistema carcerário? Já é o Estado. A ressocialização do preso tem que se dar no cumprimento da pena dentro do sistema carcerário. Porque quando você pega o preso e joga de volta para a sociedade antes do cumprimento da pena, essa conversa fiada de ressocialização se transforma em mais uma responsabilidade da sociedade. A sociedade foi violentada por aqueles que cumprem pena, por terem cometido crime. Não pode ser a própria sociedade que foi ofendida, que pagou o custo da polícia de buscar o criminoso, pagou o custo da justiça de processar o criminoso e finalmente conseguir uma pena de condenação, que a própria sociedade tem que pagar o custo do sistema carcerário, e aí se joga de novo no colo desta pobre sociedade que não aguenta mais assumir responsabilidade dos outros. Quer ter segurança em casa, meu amigo? Contrata segurança, coloca a grade no seu prédio. Quer não ser assaltado na rua? Não use mais nada que tenha algum tipo de valor, porque ninguém pode te garantir absolutamente nada. Quer ter uma boa educação para os seus filhos? Pague uma escola privada. Quer ter uma boa saúde, um bom sistema de saúde? Pague o seu plano médico. O Estado brasileiro terceirizou tudo com a sociedade. Nós não aguentamos mais e não é justo que a gente é que tenha que ressocializar esses marginais que nos ofenderam e foram presos. Pois é, agora, Dávila, tem uma outra questão que envolve essa manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, porque sugere, inclusive, o uso de tornozeleiras eletrônicas para dar continuidade ao benefício sem comprometer a segurança pública. Mas esse argumento parece descolado com a realidade, porque a gente tem observado o quê? Falta de tornozeleiras eletrônicas, e não é incomum observar casos em que os detentos, quando ganham o benefício e usam a tornozeleira eletrônica, eles acabam retirando, arrancando o dispositivo. Faria sentido permitir que todos aqueles que possam ou que ganhassem o benefício colocassem a tornozeleira? Tem funcionário público, tem servidor suficiente para isso, ou teriam que fazer mais um concurso público? Olha, o que é inacreditável, né, Caniato, é que parece que as instituições, seja a OAB ou ONGs, não respeitam a decisão do Congresso Nacional. O Congresso acabou de aprovar uma lei para acabar com a saidinha. E o que tenta fazer a OAB e outras ONGs nessa área? Tentam inviabilizar o cumprimento da lei que foi aprovada pelo Congresso. É uma coisa inacreditável, a afronta que hoje é no Brasil. Você aprova uma lei por aqueles que foram eleitos pelo povo. Agora, essas associações se acham acima do Congresso, acima da sabedoria popular, e diz, não, vamos descobrir um jeito para que essa lei não seja
cumprida. E aí tentam terceirizar isso no Supremo Tribunal Federal, tentam entrar com argumentos dessa forma, que é para não fazer cumprir a lei decidida pelos representantes do povo. Ou seja, é um desrespeito total ao poder legislativo, cuja função já foi cumprida, aprovar uma lei acabando com saidinha. Por que não as outras instituições, Poder Judiciário, ONG, OAB, não ajudam a cumprir aquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional? Por que judicializar? Por que sempre contestar a decisão tomada por um órgão soberano nesse sentido? Então, isso mostra a fragilidade que se encontra hoje o Estado Democrático de Direito no Brasil. É algo que nos coloca em interna insegurança. E essa insegurança reverbera no quê? No aumento da criminalidade, no aumento da impunidade, e nós vivemos sobre a constante ameaça da violência no país. Na esteira do que disse o Dávila, Mota, esse é um episódio que demonstra que o chamado terceiro turno está praticamente institucionalizado no Brasil e parece fazer parte do processo legislativo, né? Uma extensão do processo legislativo. Esse é um problema, Caniato. É um problema que não afeta só o combate ao crime, afeta vários outros aspectos da nossa vida. Mas eu queria voltar aqui para o núcleo desse nosso debate. Prisão é punição. A punição é a perda da liberdade. Se você faz todo o esforço para devolver a liberdade ao criminoso, ele não é mais punido. Quem não quer ficar numa cela, quem não gosta de prisão, não deve cometer crimes. Essa deve ser a conclusão do criminoso. A missão do Estado não é ressocializar, porque isso não existe. Eu já expliquei aqui o que diz o psiquiatra forense Stanton Seminole. O criminoso já estava socializado. Ninguém comete um crime numa ilha deserta. Você sempre comete o crime na sociedade. O criminoso rejeitou essas influências da sociedade. Não há mágica que o Estado possa fazer para tornar um criminoso em um homem bom. O que existe, sim, é reabilitação. Claro que existe, mas isso é de iniciativa do criminoso. Ele se arrepende do crime e ele decide, daqui para frente eu vou me regenerar, eu vou ser um cidadão de bem. O arrependimento é fundamental nesse processo. Você tem que se arrepender das coisas que você fez. E aí, percebam o detalhe muito importante. Quanto mais dura a pena, maior deveria ser o incentivo ao arrependimento, certo? Por quê? Eu não quero ter que passar por isso de novo, mas o Brasil caminha na direção contrária. Já faz décadas que, dia após dia, os nossos juristas, os nossos legisladores pensam dia e noite formas de suavizar a pena. Qual vai ser o impacto dessa suavização permanente no incentivo ao criminoso para continuar cometendo crimes? Não deveria ser tão difícil entender essa questão. Cristiano Beraldo, embora a OAB enalteça e diga que esse é um dispositivo que pode ajudar no processo de ressocialização dos detentos, é preciso que alguém faça um alerta também para a sociedade. Qual é o risco da volta da saidinha? O que pode acontecer na prática? Bom, vamos lá. Parece claro e evidente para qualquer pessoa razoável de que presos que se classificam ali para a saidinha são objetos de procura das organizações criminosas para que possam levar mensagens, trazer mensagens, praticar crimes, enfim, se inserirem do lado de fora dentro desse contexto do crime organizado. Essas pessoas, quando elas saem, não vale aí o argumento, Caniato, de que não, mas veja, são 5% dos que saem saidinha. 5% é demais. 1% é demais. Um único preso já é demais. Porque, de novo, foi a sociedade que pagou para que ele
pudesse ser condenado e cumprisse a pena a qual foi condenado dentro da prisão. E aí, esta pessoa que sai com a missão dada pela organização criminosa, ela nos coloca como reféns. E a gente está vendo a cada saidinha o número de envolvimentos dessas pessoas com assassinatos, com sequestros, com assaltos e por aí vai. E o que resta à sociedade? A sociedade, ela está sendo perseguida porque finalmente ela havia conquistado o direito de ter um acesso legal às armas de forma muito clara, pragmática. Agora não. Quem tem arma legal está sendo perseguido. E do outro lado, se coloca mais bandido na rua. Como é que fica a sociedade diante disso, Caniato? Fica absolutamente acuada, vira presa fácil. Mas a gente precisa lembrar que quando a sociedade vai ficando acuada e cada vez mais acuada, ela vai em algum momento reagir, porque nós não vamos tolerar isso para sempre. Vejam essa desculpa absolutamente sem sentido da ressocialização. O Mota colocou muito bem. O cidadão que cometeu o crime, ele já rejeitou as regras sociais às quais ele estava submetido. E aí você vai confundir o que é ressocialização, ou seja, eu fui tirado, o bandido foi tirado do convívio da sociedade. Quando ele volta, ele tem que se readaptar num convívio que tem regras diferentes da regra da prisão. Mas a ressocialização não é o mais importante da prisão. Aliás, a ressocialização sequer deve ser uma preocupação da prisão, do sistema prisional. Por quê? Porque o cumprimento da pena tem que levar aquele criminoso à conclusão de que não vale a pena cometer o crime. E ele cumprir pena serve de exemplo para aqueles que estão do lado de fora considerando cometer o ato criminoso. É isso que tem que acontecer. Então, Caniato, você tem experiência disso? Quando você sai de uma situação muito ruim para uma situação melhor, que é o caso do preso, ele está lá não socializado, porque está seguindo as regras da prisão, quando você vai se adaptar a algo melhor, é muito fácil e muito rápido. Todo mundo se acostuma rapidamente ao que é bom. Então não continuem com esta balela absurda de ressocialização, porque isso é uma afronta à sociedade. Pois é, tem uma outra informação conectada com essa notícia, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo também decidiu manter a saída temporária de presos no estado, marcada para o próximo dia 11 de junho, apesar dessa recente proibição decretada pelo Congresso Nacional. No último benefício, em março, mais de 32 mil detentos puderam deixar os presídios, sendo que quase 1.500 não retornaram, como bem destacou Cristiano Beraldo. Segundo o órgão, essa decisão foi tomada porque não houve alteração na informação, no fluxo de informações ao Departamento Estadual de Execução Criminal, que é quem regulamenta as saídas temporárias. Dávila, nós trouxemos essa informação há alguns dias, não havia a confirmação, não tinham batido o martelo, mas parece que agora sim, Justiça de São Paulo mantendo a saída temporária deste mês de junho. Bom, parece ser uma questão burocrática, tem um fluxo operacional de comunicados, protocolo enviado, carimba, manda para diretoria, gerência, tem que assinar, enfim, todos aqueles protocolos e processos precisam ser feitos com antecedência para que, de fato, esse comunicado chegasse e essa saída fosse vetada. Não deu tempo. Portanto, a saída de junho, a saidinha temporária de presos de junho está mantida no estado de São Paulo. Bem, as pessoas que se cuidem. Está falando, é todo mundo sabotando a decisão do Congresso Nacional. Vamos dizer que tem uma questão burocrática que atrasou aqui a implementação da medida. Agora a OAB vai lá e contesta. Agora outro partido entra no Supremo e contesta. Então, assim, vai ser uma sessão de contestação da lei, do cumprimento da lei, que vai fazer com que a saidinha seja evitada de ser cumprida. Imagina você, aquela pessoa que está com medo de cumprir uma ordem que você não sabe se aquela ordem passa a valer ou não. Então, deixa todo mundo inseguro, porque não existe esse rigor do cumprimento da lei uma vez aprovada e, evidentemente, divulgada no Diário Oficial, tudo aquilo passa a ser lei, passa a valer imediatamente. Mas como tem todas essas contestações e, além de tudo, a opinião
de um juiz do Supremo Tribunal Federal questionando já a questão da saidinha, tudo isso cria esse limbo jurídico. E toda vez que tem um limbo jurídico, a lei não é cumprida, a população fica frustrada, fala, ué, o Congresso não votou uma lei aprovando, acabando com saidinha, como é que continua a ter saidinha? E isso só gera mais impunidade. E quanto mais impunidade, mais incentivo ao crime. E mais incentivo ao crime é mais população cada vez mais insegura de viver nas cidades. Né, Mota? Quem não acompanha o noticiário dia a dia acaba se deparando com uma informação como essa e faz esse questionamento que o Dávila levantou. Mas espera aí, o Congresso não tinha acabado com as saidinhas temporárias? Por qual razão agora os presos do estado de São Paulo vão gozar e aproveitar esse benefício? É uma questão que, inclusive, reforça algo que a gente escutava lá nos anos 90, né? Ah, essa lei não pegou aqui no Brasil, a lei que não pega. Lembra dessa história, Mota? Lembro, mas, na verdade, o que a gente está vendo, Caniato, é um labirinto construído de propósito, com muito cuidado, ao longo de muitos anos. E a intenção é essa mesmo, é que a gente perca a noção das coisas. Você não sabe mais o que vale, o que não vale, a sua bússola moral deixa de funcionar. É por isso que eu escrevi um livro, A Construção da Maldade, em que eu explico como eu entendi a tragédia da segurança brasileira. Muita gente lê o meu livro e fala, Mota, eu não tinha ideia nenhuma de que era assim do jeito que você descreve. O meu livro homenageia Alexandro Fávaro. Alexandro era soldado da Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro. Alexandro foi baleado no pescoço durante um tiroteio entre policiais e traficantes no Morro do Fogueteiro, aqui no Rio, em 2011. O ferimento deixou Alex tetraplégico, preso a uma cadeira de rodas, precisando de ajuda para tudo, pelo resto da vida. Eu tive a honra de conhecer o soldado Fávaro. Ele morreu no ano passado de uma complicação do seu estado. Cada dia adicional que o absurdo da saidinha permanecer existindo é mais um dia em que policiais como o Alexandro Fávaro e civis serão sacrificados em nome de ideologia. Você, para fechar, Cristiano Beraldo, saidinha temporária de presos mantida no mês de junho, decisão do Tribunal de Justiça, porque não houve alteração na portaria do Departamento Estadual de Execução Criminal, que é quem regulamenta e regula as saídas temporárias. Beraldo. Para que serve o Congresso Nacional? Qual é o papel de deputados e senadores se, quando tomam uma decisão, exercendo o papel que tem de representar a nós, a população brasileira, num colegiado a quem cabe legislar sobre as leis que regem o funcionamento da nossa sociedade, eles aprovam a lei e alguém simplesmente não faz o seu papel ou não faz o seu papel, não cumpre o seu papel a tempo daquela lei que representa a vontade da população brasileira entrar em exercício. Alguém errou. Alguém tem que ser responsabilizado. E aí a gente tem que se perguntar, quem é essa pessoa? Quem faltou fazer o seu trabalho? Por que nós temos que simplesmente aceitar, de boca fechada, olhando para baixo, se essa saidinha de junho, que aliás é saidinha de junho, o que tem em junho? Festa junina. Preso tem que pular fogueira, pessoal. Preso tem que pular fogueira. E não pode fazer piadinha sobre habeas corpus não, viu? Senão tá ferrado. Aí a turma não pode ficar sem festa junina e vai ficar tudo por isso mesmo. O que eu espero é que tenha a iniciativa do Congresso Nacional para fazer o questionamento de quem não cumpriu a responsabilidade que tinha para fazer a lei aprovada vigorar com celeridade, porque esta lei, sobretudo esta lei, está alinhada ao que quer a maioria da população brasileira.